Oi, gente. Estamos aqui então para mais uma aula de produção de água em pequenas bacias hidrográficas da Faculdade da Água. E hoje nós vamos para a aula 35, tá? Do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Bem, na aula passada, a 34, é possível que vocês tenham notado uma discrepância entre dois esquemas que foram apresentados lá. Eu apresentei o esquema de uma pequena bacia e depois o perfil de duas encostas. E aqui eu marquei, não o esquema da pequena bacia, eu acabei marcando uma linha só de encosta. Marquei só uma seção dessa. E na verdade eu apresentei aqui duas seções, A e B. Tá? Dois perfis, duas abas do perfil, tá? A encosta A e a encosta B. Então fica aí essa observação. Se vocês notarem essa discrepância lá, tá? Talvez pode ter passado despercebido, mas se vocês notarem a discrepância, por favor, corrigir, tá? E desculpe pela ligeira falha. Bem, mas nós vamos hoje para a aula 35, né? 35. E nós tínhamos falado já na aula 34, até na aula 33 eu falei que nós íamos falar sobre hidrógrafo. Na aula 34 nós acabamos fazendo aquele comentário a respeito de áreas ciliares. E hoje sim, na aula 35, nós vamos falar sobre hidrógrafo. Tá? Bem, vamos que o hidrógrafo nós já vimos lá no vídeo, né, em PowerPoint, que hidrógrafo é uma curva de vazão de um curso d'água proveniente ou provocada por chuva. Tá? Então você tem vazão, não é isso? Você tem vazão. Você tem aqui, ó, litros por minuto, vazão versus tempo. E aqui eu tenho o tempo. Pode ser horas, pode ser minuto, pode marcar o tempo. Então, um eixo vertical, o eixo vertical é uma vazão, uma unidade de vazão, o eixo horizontal é tempo, uma unidade de tempo. Bem, aí você tem o curso d'água. O curso d'água, a vazão já ia uma vazão aqui, mais ou menos regular. Aí deu uma chuva forte, uma chuva intensa. Então ele levantou de vazão, a vazão aumentou, durou pouco tempo, pode ser uma chuva, daquela chuva de verão, de pouco tempo de duração, passou pouco tempo depois, ele praticamente voltou, a vazão praticamente voltou à vazão que era antes, um pouquinho maior, praticamente voltou ao que era a vazão antes da chuva. Bem, essa curva aqui é uma hidrógrafa, tá? Quer dizer, é uma curva de vazão versus tempo. Olha, aqui você tem um detalhe interessante. Por quê? Você pode separar. Tá? Olha, se essa parte aqui, esse trecho aqui antes da chuva, o curso da água estava sendo, essa vazão que está aí, esse litros por minuto que estão saindo aqui, estava sendo proveniente do lençol freático. Ou seja, é um abastecimento vindo do lençol freático que nós chamamos vazão de base. Tá? Vazão de base, ou contribuição de base. Você encontra essas expressões de hidrologia. Bem, quando começou a chover, e a chuva forte, começou a formar enxurrada. Tá? E essa enxurrada, quando ela começou a chegar ao curso d'água, esse curso d'água começou a aumentar de vazão. Então você tem essa curva, ascendeu rapidamente e depois voltou. Quando ela voltou a essa posição aqui, ó, nesse caso aqui, ela voltou. Como ela voltou praticamente a que era a vazão anterior, ela voltou a ser a vazão de base. Uma chuva de verão, aquela chuva de verão que despeja aquele aguaceiro, e depois passa quase que abruptamente, chega rapidamente e também vai embora rapidamente em pouco tempo. Tá? Então, aí deu um certo tempozinho, a enxurrada acaba. Quando acabou a enxurrada, o curso d'água, se você for lá olhar, ele voltou praticamente à vazão que era antes disso. Então, essa quantidade aqui, ó, que acima, então você posso pegar uma linha e marcar uma linha aqui, ó, nessa posição. Tá? Essa linha aqui, então essa área que está aqui em cima representa o volume de enxurrada. Então essa é uma hidrógrafa de uma chuva intensa. Olha, é uma coisa. Bem, como é que eu acho esse ponto aqui? Nós até acho que já falamos num vídeo PowerPoint, não me lembro bem, mas vamos repetir.
quando a curva muda, né? Quando você tem ela desceu, quando chegou a esse ponto aqui, ela vinha numa determinada curvatura, ela mudou a curvatura. Quando há uma mudança da curvatura bem nítida, igual está aqui, fica fácil você achar esse ponto. O ponto está aqui. Esse ponto da linha ele começa aqui onde começou a subir, tá? Que é mais fácil ser identificado, e esse ponto aqui, quando a curva mudou, ela vinha numa certa curvatura e mudou a tendência, tá? Então o ponto está por ali. Então esse ponto aqui, vamos dizer, esse ponto A é o início, tá? Esse ponto B é o final da enxurrada. Nós vamos ver, na próxima aula, nós vamos ver como calcular esse volume. É possível eu calcular esse volume, é possível medir essa área aqui, fazer um desenho em escala, medir essa área e transformar essa área em volume, tá? Para saber quantidade de enxurrada e comparar essa quantidade de chuva que caiu na bacia. Vamos fazer uma série de considerações a respeito disso. Então essa é uma hidráulica típica, tá? de uma chuva. Agora vamos ver uma outra possibilidade. Você tem aqui, vamos repetir. Aqui o eixo, litros por minuto. Aqui tempo. Uma hidráulica, uma chuva semelhante a essa, uma bacia das mesmas dimensões, mas que vai ter um comportamento um pouco diferente dessa inicialmente. Então olha, vamos supor, começa aqui, a vazão estava por aqui, tá? Aí veio a chuva forte, ela subiu, chegou num pico, tá? Começou a descer e demorou, aí em vez de descer rápido, ela demorou a chegar lá. Vou até fazer um pouco mais aqui. Vou fazer ela menos intensa para ficar mais nítido ainda essa diferença, tá? Ela demorou. Quando chegou nessa posição que está aqui, em vez de ela voltar igual está lá, ela demorou. Ela continuou mais alta, e demorou a chegar, tá? Aqui na parte mais baixa, tá? Na vazão inicial. Demorou a chegar aí. Vou completar aqui. Então, olha, começou aqui. Pronto, esse é o ponto A. Ela começou aí começou a ascensão. E onde terminou? Aparentemente, olha, quando você tem a curva desceu aqui ela mudou, mais ou menos mudou de direção. Então, aqui você tem o ponto B. Tá? Então, olha, essa linha, se eu ligar isso aqui, então essa área aqui de cima, essa área aqui seria a área de enxurrada. Essa aqui seria a enxurrada. Pronto. Olha, se esse curso d'água estiver sendo abastecido simplesmente pelo volume adicionado ao aquífero, tá? Olha, ele teria mais ou menos voltado, igual aqui. Ele teria voltado mais ou menos à vazão inicial. Por que não voltou à vazão inicial? Porque você tem um escoamento. Nesse caso aí, você teve um escoamento um pouco abaixo da superfície. Então, olha, a ideia é o seguinte, assim, a chuva bate na superfície do solo, tá? Uma parte escoa sobre a superfície, que é enxurrada, outra parte infiltra no solo, tá? E essa parte que infiltrou, parte dela vai chegar ao aquífero, nem todo, porque uma parte vai ficar retida na umidade do solo e vai ser transfirada. Mas ela penetra no solo, tá? Por isso é que nesse caso aqui aconteceu isso, quer dizer, você teve a curva, tá? Quando cessou a chuva, cessou a infiltração, cessou o escoamento superficial, parou de chover, não teve nem mais infiltração, nem mais escoamento superficial. Tá? Então como não teve infiltração para abastecer o aquífero, ele voltou, a vazão voltou a que era inicialmente. Nesse caso aqui, a coisa mudou um pouquinho. Tá? Eu tenho, olha, até aqui o ponto, aqui mudou a tendência da curva, então aqui o ponto mais ou menos que eu vou separar, então eu separei aqui essa área de enxurrada, e essa área aqui torna a mudar, ó, a vazão do que volta, mais ou menos que era vazão inicial do curso, está mais ou menos aqui. A partir daqui, a vazão do curso d'água voltou a ser mais ou menos igual ao que era antes da chuva. Então esse trecho aqui, ó, daqui, vamos pôr até aqui, ó, aqui voltou, aqui mais ou menos voltou. Essa região aqui, ó, essa região que está aqui, eu vou chamar de escoamento subsuperficial. Então nós temos ali duas formas de escoamento, ou três até. Tem
partes do escoamento. Tem o de base, que é aquele que vem do aquífero, o de enxurrada, que é aquele que escorreu sobre a superfície do solo visível, e aquele que escoou logo abaixo da superfície, mas que não foi, e não desceu, não continuou descendo para abastecer o aquífero, mas acabou chegando ao curso d'água depois de um dia, 2 dias, tá? Depois de um certo tempo. Tá? Então esse escoamento que recorreu logo abaixo da superfície é que é chamado de escoamento subsuperficial. Por isso é que eu falo que as tecnologias, tá, empregadas em conservação de solos podem não ser suficientes para hidrologia. Por quê? Você pode... A conservação de solo está tentando evitar isso aqui, a enxurrada. A enxurrada. Por quê? Essa que carrega partícula sólida, que retira partícula sólida da superfície do solo e transporta, tá? fora da área. Então, olha, se você tem escoamento subsuperficial, esse escoamento aqui, ó, você escondeu. Você tem uma enxurrada menor, mas você escondeu um escoamento abaixo da superfície que não está na preocupação da conservação de solos, tá? Mas que está na preocupação nossa de hidrologia, porque é uma água que não escoou sobre a superfície, mas que também não tem nenhuma possibilidade de chegar ao aquífero, porque ela vai escoar logo abaixo da superfície e vai chegar ao curso d'água sem ter ido ao aquífero. Então esse é o chamado escoamento subsuperficial. O difícil desse escoamento, de descobrir isso aí, é você saber que ele existe, tá? Então, para saber que esse escoamento superficial existe, a melhor maneira é a medição de vazão. É você ter um sistema de registro de vazão. Então, aí, o linígrafo, que nós discutimos nas aulas anteriores aí, é importante. Por quê? Porque ele vai traçar, ele vai acompanhar essa ascensão. Como ele está gravando a altura lá no vertedor em relação ao tempo, então você pode traçar exatamente essa curva que está aqui. Então você pode ter uma curva, traçar essa curva, verificar que você, depois da chuva, logo depois, o curso da água voltou à vazão que era antes, e você pode ter a curva dessa hidrógrafa, mostrando que depois de cessada a chuva, demorou bem mais tempo para que esse curso d'água voltasse à sua vazão inicial, se não chover mais nesse mês. Se continuar chovendo, bagunça tudo, tá? Mas se você tem uma chuva forte, parou um dia, 2 dias, não choveu, e aí você poderia tentar trabalhar essa hidrógrafa, tá? Produzida por esse linígrafo, e descobrir, olha, tá havendo escoamento subsuperficial nessa bacia, tá? E você pode até calcular a quantidade desse escoamento subsuperficial em relação à chuva que chegou, em relação inclusive ao escoamento superficial, que é a enxurrada. Então esse é um detalhe bem importante de análise de hidrógrafa. Bem, por que escoa? Por que escoa subsuperficialmente? Por alguma dificuldade encontrada. Você pode ter a superfície do solo, você pode ter uma encosta, tá? Aqui você tem, lá embaixo você tem o lençol freático, né? Aqui para baixo você vai ter o lençol, tá? O lençol freático, e esse lençol freático é que vai abastecer um cursinho d'água que está aqui. Bem, olha, você pode acontecer, então, a infiltração, infiltra, penetra no solo, tá? Uma parte escoa vai formar essa enxurrada, aqui infiltra no solo, uma parte é retirada por transpiração, mas uma quantidade chega ao aquífero e vai armazenar no aquífero e vai sustentar esse curso d'água no momento em que não está chovendo, que não tem enxurrada. Olha, mas por que você tem um escoamento aqui, ó? Ao invés de escoamento vir só cá embaixo, ele vem nessa posição. Por quê? Porque você pode ter abaixo da superfície, logo abaixo dela, vou desenhar outro esquema assim aqui, ó, logo abaixo da superfície, você pode ter uma camada bem resistente à movimentação de água. Aí 50 centímetros, 20, 30, 40, 50 centímetros. Você tem uma camada aqui, ó, bem mais compactada de solo, bem mais compactada, e que a água de infiltração, quando ela desce, quando ela penetra aqui, quando ela penetra e começa a descer, quando chega aqui, ela encontra uma dificuldade de atravessar. Atravessa, uma parte atravessa, um pouco atravessa e continua descendo, mas
há uma dificuldade, e essa dificuldade de penetrar no solo pode começar a dar origem a um escoamento, tá? Logo acima da superfície em relação às partes mais baixas da encosta. Então esse é o escoamento subsuperficial. Bem, essa camada, que chama camada adensada, ela hoje tem sido muito estudada, essa camada adensada, porque na agricultura começa a haver uma preocupação muito grande com ela, porque ela dificulta, além de dificultar a movimentação da água no sítio vertical, ela dificulta a penetração das raízes, tá? Então, essa camada, o solo precisa ter macroporosidade, tá? No vídeo 15 e nos vídeos 15 e 16, nós tratamos de água no solo e mostramos o problema da macroporosidade, porque a macroporosidade ela concentra a água e um bom volume dessa água está distante da superfície das partículas sólidas, então ele está mais ou menos livre para ser drenado pela ação da gravidade e ir em direção ao aquífero. Quando essa macroporosidade é pequena, tá? Você tem muito microporos, você não tem macroporosidade, então essa liberdade da água em se movimentar para o interior do solo, ela diminui. E ao mesmo tempo, se esses poros são muito pequenos, a raiz da planta pode ter uma dificuldade. Muitas plantas têm dificuldade em romper uma camada dessa se a porosidade, se a macroporosidade for menor do que 10% da porosidade. Então, quando essa porosidade é muito pequena, a macroporosidade é pequena, as raízes têm dificuldade de atravessar. Então, a agricultura está estudando muito isso. Inclusive, estão descobrindo que a soja, que algumas espécies, como variedades da soja, eu acho que é variedade, não sei, você consegue romper, algumas raízes de soja conseguem romper camadas que têm uma compactação bem forte. Como é que você descobre a existência ou não dessa camada? Bem, você tem um instrumentos, vários tipos de instrumento, tá? Que é chamado penetrômetro, tá? Eles são chamados penetrômetro. Vou escrever com vermelho aqui por cá. Opa, tá difícil aqui. Penetrômetro. Esse penetrômetro é uma haste que é enterrada no solo e tem um sistema de medição de pressão nessa haste. Então você vai enterrando e à medida que você vai tendo variação de pressão, essa variação de pressão vai sendo acusada. Essa variação de pressão, ela pode ser medida em kgE por centímetro quadrado, tá? Que é uma coisa que a gente conhece bem, como muitas vezes em megapascal. O solo trabalha muito com essa pressão em megapascal. E 1 megapascal é 10 kgE por centímetro, de 10,2 kgE por centímetro quadrado, tá? Cada megapascal. Então por quê? Porque é uma informação nos solos, nos estudos de solo agrícolas, que quando essa pressão, essa resistência da camada a passar dessa haste for mais do que 2 megapascal, então essa camada é muito compactada, então ela tem uma macroporosidade muito baixa. Então, para nós também interessa, se a macroporosidade é muito baixa, também há dificuldade em essa água descer e pode haver um escoamento subsuperficial sobre essa camada. Então, no YouTube você encontra vários vídeos a respeito de penetrômetro. Você pode procurar lá o penetrômetro de Ratot, que é um dos mais simples, tá? De Ratot, tá? Você se entrar lá, por exemplo, coloca lá no YouTube, pesquisar penetrômetro de Ratot, você vai encontrar esse penetrômetro que vai ser facilmente, você vai entender como é que funciona o equipamento desse para a descoberta se há ou não uma camada compactada. Então, para saber se uma área, uma encosta tem escoamento subsuperficial, você pode ter dessas duas ferramentas. Na pequena bacia, você pode ter uma hidrógrafa proveniente de um linígrafo, tá? E você vai encontrar esse tipo de curva aqui, você pode desconfiar que está havendo escoamento superficial, ou então você pode usar um penetrômetro, verificar se há camadas compactadas e bastante compactadas. Então você pode, se isso existir, você pode ter quase com uma certeza que pelo menos um pouquinho de escoamento superficial você vai ter. Tá certo? Bem, se você não tem, olha, eu não tenho linígrafo, mas eu gostaria de saber se na minha pequena bacia, se eu estou tendo escoamento superficial. Como é que você pode fazer? Eu tenho um medidor que você faz leituras
você faça leituras diárias. Olha, se você faz leitura diária, você faz leitura 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, sei lá, tá? Desse hora você escolheu. Quando chega na parte da tarde, nessa época na época de verão, tá aqueles temporais, né? Aquela chuva fortíssima, e dá aquela chuva. Então você observa o seguinte, ó, quando deu uma chuva forte daquela, você vai lá dar uma olhada, pouco depois você vai lá dar uma olhada no curso d'água, tá? Então você mediu de manhã, achou um valor, e aí você começa a verificar que tá dando, se tá vindo da formação de enxurrada, você vê que a chuva forte começou, você olha, você está vendo, tá, evidentemente você está vendo que está acontecendo enxurrada. Se está acontecendo enxurrada, o custo d'água vai aumentar de vazão. Aí você gasta um tempozinho. Nós já falamos isso na medição de chuva, não foi? Você medir uma chuva, como é que você calcula a intensidade de chuva se você não tem pluviógrafo, tá? Então você vai lá e tem a disposição de fazer algumas leituras durante esse período, tá? Você, durante o resto do dia, você vai lá, lê vazão, de tempo em tempo, você vai lá, torna a ler e verifica se depois de 1 hora, 2 horas, a vazão voltou à vazão inicial, para a inicial. Então, não tem escoamento superficial. Mas aí você o resto do dia, você choveu lá 2 horas da tarde, passou o resto do dia, nada, a vazão continua sendo, não voltou à vazão inicial. Durante um pouquinho mais à noite, você foi dar uma olhadinha também, a vazão não ainda está bem distante da vazão inicial. E no dia seguinte você ainda descobriu que medindo às 8 horas, 9 horas da manhã, você descobriu que o valor ainda está mais alto do que o valor do dia anterior. Então aí você começa a desconfiar de que tem escoamento subsuperficial. Você pode completar essa informação com um penetrômetro, né, fazendo um teste desse, tá? Fazendo um teste desse para verificar se está havendo um teste de descobrir se existe uma camada adensada pouco abaixo da superfície do solo. Essa camada adensada, um grande risco dela é que quando o solo está muito úmido, várias chuvas, você tem várias chuvas repetidas num pequeno intervalo de tempo. Então, como tem essa dificuldade que pode gerar uma saturação, pode chegar a gerar uma saturação dessa camada. E se você satura essa camada, então não há mais infiltração. Então você possa aumentar também, começa a aumentar o escoamento superficial, começa a aumentar a enxurrada. Tá? Então, esses detalhes todos, né? Nós estamos acrescentando cada vez mais informação, que você vê que é bem complexo você entender todo o comportamento de uma pequena bacia hidrográfica, o que parece à primeira vista muito simples e às vezes por desconhecimento. Você há uma sensação na área técnica de que esse assunto é simples, tá? Na verdade ele é bastante complexo, e para que você possa entender exatamente o funcionamento, como funciona uma pequena bacia hidrográfica, para tomar medidas bem adequadas, bem apropriadas a cada caso, é possível você considerar ou ter paciência, né? Paciência de fazer uma série de observações sobre o comportamento hidrológico da bacia. Então nós já preocupamos muito com chuva, como é que essa chuva está chegando, com que qualidade que ela está vindo, com que intensidade que ela está vindo, como é que ela se repete, tá? E depois começamos a se preocupar com o solo, quando o solo recebe essa chuva, como é que dá a infiltração, como é que há a movimentação de água no solo, como é que essa água transpira, ou evapotranspira, tá? E como é que a gente mede vazão, tá? E como é que eu meço a velocidade de infiltração. Então, agora nós estamos vendo como é que a gente interpreta a variação de vazão do curso d'água ao longo do tempo, que são as chamadas hidrógrafos. Hidrógrafos provenientes de chuvas, tá? Eu andei falando para trás de hidrógrafo de chuva, tá? Então, hidrógrafos provenientes de chuva, tá? Você tem essa hidrógrafo proveniente de chuva. Você tem hidrógrafo proveniente de vazão ao longo do ano todo. Um hidrógrafo anual, tá? Então você tem como é que a vazão do curso d'água se distribui ao longo do ano, tá? Mas aqui nós estamos falando agora de uma hidrógrafa proveniente de uma chuva intensa, tá? E essa é importantíssimo, essa discussão, porque essa análise da hidrógrafa provocada por uma chuva diz muito bem como é que funciona a pequena bacia hidrográfica. Bem, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.